Fala galera, tá dando beleza? Minha coluna de pós-jogo de jogada 10 aqui. De Flamengo 2, Bragantino 1. Começa agora. Flamengo vence o Bragantino em Bragantino. A gente quebra um tabu de 30 anos, sendo exagerado aqui. Mas desde que o Bragantino volta à primeira divisão, o Flamengo não tinha ganhado ainda. E vence numa partida complicada no início, mas depois o Flamengo domina completamente. E tem uma vitória justa, né? Uma vitória justa. Vamos iniciar mostrando os 11 que o Filipinho colocou aqui em campo, para a gente começar a brincadeira. Então vamos lá. E aí tinha uma, aí tinha uma dúvida, porque o Wesley praticamente vendido, né? Inclusive o Flamengo está indo atrás, já praticamente fechou o substituto, que é o Emerson Royal. Falaremos disso ainda. Começa com o Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela, Everton Araújo, Jorginho, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, que entra como titular. E aí o Flamengo inicia a partida sendo pressionado pra caramba pelo Bragantino, que começa um amasso. O Flamengo tentando sair com dificuldade, não conseguia. O Bragantino em cima, parecia o Flamengo, né? O Felipe conseguiu acertar a marcação encaixa, isso até os 15, e aí de repente o Flamengo começa a dominar a partida. Aí é o Flamengo que a gente já conhece, em cima, dentro do campo do Bragantino, tentando. Não teve muita chance, teve um chute do Bruno Henrique, mais nada muito sério. Mas o Flamengo com domínio territorial, como é a grande maioria dos jogos do Flamengo esse ano, independente do adversário no brasileiro. E aí vira o primeiro para o segundo tempo, o Flamengo volta o mesmo. E aí, 8 segundos de jogo, uma jogada ensaiada na saída de bola do Bragantino. O menino John, que fez uma boa partida, mete nas costas do zagueiro lateral. E Lucas Barbosa toca na saída do Rossi, que não tem o que fazer, 1-0. Quer dizer, o Flamengo começa o segundo tempo com 1-0 contra. E aí vai pra cima, e aí de novo, né? Falei, pô, mas caramba, que estádio maldito, vamos de novo tomar taco, pô, não vamos perder ponto aqui, que o Flamengo não ganha 3 pontos lá desde, sei lá quando, desde Traíra 2,96 de falta. Bom, e aí o Flamengo segue com a sua toada, em cima, aí começa a ter chance, começa a ter uma chance, começa a ter duas chances, começa a ter 3 chances, começa do lado esquerdo ali, aí para mim, a jogada de mestre do Filipinho, né? Quer dizer, jogada de mestre, né? O Vinha, a gente sabe que tá voltando de contusão, pegando ritmo, entra no lugar do Varela, e o Luiz Araújo, que fez uma partida acanhada, dá o lugar ao Alacian, e o jogo muda completamente, muda para melhor. O Flamengo já estava dominando e começa a dominar e criar mais chances ainda. E aí, logo depois, isso aos 16, né, entra o Alacian e Vinha, sai Luiz Araújo e Varela. Aos 20, Rascaeta, que fazia uma partida bem mais ou menos também, bate uma falta. Jogada que o Flamengo já faz há bastante tempo, não é a primeira. Léo Pereira vem de trás, sobe sozinho, cabeceia 1-1. E aí o Flamengo em cima. Aí começa a jogar o Vinha aqui do lado esquerdo ali, que é brincadeira. Aí o Arrasca também cresce. O Arrasca começa a crescer também. O Bruno Henrique é aquele lado ali, fazendo triangulação. Vinha pra cima, cortando, vindo pra dentro. E aí aos 40. Aí não. Falando um pouco mais ainda, o Alaciano do outro lado, tocando um terror danado. E aí, aos 40, a jogada dos jogadores que entraram na partida e mudaram o jogo. Vinha vem da esquerda, vem derivando, num contra-ataque, vem derivando por dentro, toca pro Alaciano, o Alaciano recebe, a bola parece que vai andar um pouquinho, ele consegue tocar pro Luiz Araújo, pro Wesley, a bola também parece que vai sair, ele consegue dar meio que chuta, meio que deitado, toca na saída do contrapé do goleiro, faz o segundo gol, o gol da vitória e o gol da despedida do menino Wesley, que está indo para Roma. Muito bacana o que o futebol faz, né? E ele se despede com um gol da vitória, uma vitória que o Flamengo não tem há anos. Eu não me lembro, quer dizer, me lembro, né? Esse jogo aí que o Traíra fez de falta, eu lembro do jogo 96, foi 1-0 o jogo, inclusive, uma falta. Mas assim, o Flamengo não ganha lá. Você vai para lá e fala, ali é empate ou derrota, dificilmente vai conseguir alguma coisa, e hoje conseguiu. E aí a importância desse jogo é tão grande. O Cruzeiro tinha empatado contra o Corinthians um pouco antes. E aí o Flamengo, que em pontos perdidos estava igualado
O Cruzeiro passa agora, o Cruzeiro 2 pontos, né? Quer dizer, ganhando o jogo do Sport, fica na frente do Cruzeiro com 2 pontos, né? Na liderança do Brasileiro. Aí continua na partida, né? Aí depois entrou no finalzinho o Xereca no lugar do Pedro, que fez até uma partida ok. Vou falar sobre jogadores daqui a pouco. E o Flamengo vence o Bragantino e fica aí com seus 33 pontos contra 34 do Cruzeiro, que empatou. Só que aí, de novo, o Cruzeiro tem um jogo a menos. O Flamengo vencendo o jogo faz 2 na frente do Cruzeiro. Vou falar aqui dos jogadores. Botar eles aqui de novo aqui. Aqui a gente. Aqui vou ter que dar nota para os que entraram, porque simplesmente viraram o jogo, né? Então não tem o que falar. Mas vamos falar aqui do Rossi. Rossi fez uma defesa de uma falta na entrada da área no primeiro tempo, que ali era gol, amigo. Porque o John bateu bem demais, a bola parecia que ia no ângulo, de repente você vê a mãozinha do Rossi tocando na bola e tirando. Então, por essa defesa e por todo o jogo no geral, muito seguro. Não teve culpa no gol, não teve o que fazer ali. Cara a cara ali, o cara bateu no contrapé dele. Vou dar 9 aqui pro Rossi. Wesley, pô. Wesley, apesar de todos os cruzamentos errados, no final ele acertou o gol. Então ele vai ganhar aqui também o 9. Léo Ortiz, partida também muito segura, não teve culpa no gol. Quer dizer, jogada ensaiada rapidamente, ninguém estava esperando, mas vou dar aqui 8,5 pro Léo Ortiz. Aqui, pelo gol, o Léo Pereira vai ganhar 9. Varela fez uma partida boa ali do lado esquerdo, né? Mas para ele é muito difícil. Você vê que a diferença quando entra o Vinha é grande, porque você tem perna esquerda, né? Então você não tem que ter, sempre tem que se virar para bater, né? Sempre tem que achar a perna boa. Mas fez uma partida muito justa, vou dar 8. O Everton Araújo, para mim, fez uma partidaça. Cara, impressionante a tranquilidade dele, Jorginho ali no meio-campo, ele, pô, ganhando tudo, ganhando, driblando, dando passe, assim, para mim, uma partida excelente do Everton Araújo, vou dar aqui 8,5. Jorginho, aquele jogador que é média 8, 8,5 todo jogo, hoje 8,5 também, que partida, que jogador, meu amigo, que jogador que a gente trouxe. A gente fala sempre que o Ortiz é esse jogador também de 8, 8,5 todo jogo, o Jorginho também. Isso eleva o nível absurdamente do time, né? A Arrascaeta, que não vinha fazendo uma partida boa, mas que depois da entrada do Vinha, depois da assistência pro gol, ele ajuda muito na marcação. Rapaz, ele tava dando carrinho aos 45 do segundo e tava ajudando a zaga ali. Teve uma hora com uma bola cruzada, ele de cabeceira dentro da área, da área do Flamengo. Então, assim, só por isso vai ganhar 8,5 aqui. O Arrasca vinha mal ganhando 6 aí direto. Hoje também não estava bem, mas pela gana, pela vontade, vai ganhar, e a assistência vai ganhar 8. Luiz Araújo já tinha partido um pouco acanhada, taticamente ali, tentando lá direito ali, fazendo a dobradinha com o Wesley, mas eu ainda achei meio acanhado, assim, não é a dele, ele é um jogador que é mais incisivo, mais, né, insinuante, como se dizia antigamente. Então vou dar aqui 7. Bruno Henrique, para mim, de novo, o capeta do lado esquerdo ali, né? Impressionante como ele enche o saco das zaga, os caras ficam desesperados com ele. Ele parece que vai errar o domínio da bola e acerta daquele rodopio. É uma loucura ali pelo lado. Faltou um pouquinho, talvez, de capricho em alguns momentos, mas, cara, é chato demais jogar contra ele. Vou dar aqui 8,5 também pro Bruno Henrique. O Pedro acho que fez uma partida ok. De novo, ainda pegando o ritmo do restante. Correu bastante hoje. O Felipe deixou ele quase até o final. Deu um abraço lá no final para acabar com essa besteirada toda. Que bom, que a gente vai precisar muito dele, como precisou do jogo contra o Fluminense. Hoje ele foi importante em alguns momentos, então vou dar aqui 7,5 pro Pedroca. E aí, pra galera que entrou, não tem jeito, né? Vou pegar aqui a galera que entrou. Bom, entrou o Alacian e entrou o Vinha, pô, os dois que fecharam o jogo. O Vinha entrou bem demais e é muito bom ver que a gente vai poder contar com ele logo, daqui a pouco. Acho que no jogo contra o Atlético, de repente até ele inicia a partida. Acho que o Felipe não vai fazer isso. Acho que o Felipe vai iniciar com o Varela, mas depois eu vou botar ele. Para mim vai ganhar 8,5 aqui. Que partida, como entrou bem demais, como entrou bem demais. Nossa, ele deu outra vida do lado esquerdo. E o Alacian, cara, e vai, como o Luiz Roberto falou, o Júnior, sei lá, falou, acho que foi o Júnior. Cara, vai ter que arrumar lugar para ele. Um moleque que é um azougue do outro lado, meu irmão. Nossa, o que o Bruno Henrique fez do lado esquerdo, ele fez do lado direito quando entrou. Ele infernizou a vida do zagueiro. Aí o cara reclamou, o zagueiro argentino, ele partiu para dentro do cara. Não, o moleque não quer nem saber, amigo. E ainda dá o passe da assistência pro gol do Wesley. Vou dar aqui 8,5 também para ele.
E, cara, e é isso. Não tem como dar pro Xereca. Pro Xereca entrou, faltando, sei lá, 5 minutos. Mas, cara, uma partida que diz que o Flamengo quer um campeonato. Pra mim, tá? Assim, o mole que a gente deu contra o Santos, eu acho que a gente hoje virou a chave. Tipo, cara, a gente não vai dar mole. Se der mole, a gente vai ganhar os jogos. E tá vindo aí as contratações, chegou o Saul, que eu acho que vai agradecer ainda mais esse elenco. O time, principalmente, porra, é o que eu falo, né? Você tem dois jogadores que é 8 e meia todo jogo, Léo Ortiz e Jorginho. O Saul deve ser um cara que vai ser esse jogador também. E aí vindo o Emerson Royal, né? Para o lado direito. Cara, eu vou ser muito sincero para você, eu não lembro bem dele, tá? Não lembro bem dele, vi pouco jogar no Atlético, não acompanho muito futebol italiano hoje, então, pô, não tem como falar ele no Milan. Eu fiz o DVD dele lá, mas, rapaz, é só lanhada, meu amigo. Ele pode jogar tanto de zagueiro quanto de lateral, que é o que é bom, Felipe, pra gente é bom, porque você tem um Coringa aí, né? Eu acho que hoje a gente já ganhou mais um reforço, que é o Vinha, assim, para mim, partidaça dele. Acho que em breve já vai estar aí. E a gente ganha muito com esses jogadores. Nossa, mãe, tem 3 laterais aí num nível muito alto. O Ayrton Lucas um pouquinho abaixo, mas é um pouco mais. Né? E o Vinha é um meio termo entre os dois, bom defensivamente, mas bem atacando. E o Alexandre é um jogadoraço ali de experiência. E é impressionante o nível de jogadores que a gente tem. É, Vou mostrar aqui a tabela. Acho que dá para mostrar a tabela. Deixa eu ver aqui. Vamos mostrar a tabela. Não sei se está dando para ver aí. O Cruzeiro está ali pintando como primeiro colocado, mas foi o que eu falei. O Flamengo tem um jogo a menos. Ele tem 16, o Flamengo tem 15. O Flamengo ganhando do Sport, que é o jogo que tá postergado, o Flamengo vai a 36 contra 34 do Atlético, do Grêmio e vira líder. Vai pegar o Atlético domingo, o Atlético cheio de problema aí, brigou mesmo, meio elenco brigou, entrou na justiça, confusão danada. Vamos ver como é que vai ser. Maraca vai ser pequeno, domingo estarei lá, eu e a patroa, vamos com tudo. E, cara, muito feliz aí com o Flamengo, né? Mostrando aí que vai brigar mesmo, tá? Mesmo. E eu espero que além desses dois aí que estão chegando, né? O Royal e o Saul, que venha mais um ou dois, pelo menos, um ponta. Eu acho que a gente vai precisar de um pontinha, né? Um pontinho, principalmente do lado esquerdo ali. E se der, um zagueiro, né? Se der um zagueirinho aí, porque isso aí você vai ficar com 4 zagueiros, acho que o Cleiton e o João Vitor, acho que ainda estão um pouquinho além. Então, acho que tipo, manter o nível vai ter que trazer um zagueiro grande. Não sei se o Flamengo vai trazer, mas eu traria. Beleza? É isso. Minha coluna de jogada 10 é essa. Até domingo, depois do jogo, depois que chegar em casa do Maraca, se Deus quiser, com uma boa vitória, o Flamengo mantendo a liderança do brasileiro. Beleza, gente? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.